começar nosso assunto, vamos conferir na Bíblia a passagem que fala sobre Caim e sua mulher. Em Gênesis 4, versículo 16 e 17, está escrito assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Parece não ter nada demais, né? Mas é que a Bíblia não havia citado outra mulher que não fosse Eva, a mãe de toda a humanidade. Por isso, essa passagem gera muitas perguntas nas mentes daqueles que a leem. Para responder algumas delas, muitas teorias foram feitas ao longo do tempo. Claro que surgiram hipóteses das mais absurdas. Caim poderia ter se envolvido com hominídeos de outras espécies. Bom, sua esposa seria uma Neandertal ou algo do tipo, e assim geraram descendentes híbridos. Talvez teriam dado origem a outras espécies consideradas ancestrais dos humanos. Essa teoria tem problemas claros. Espécies diferentes, quando se reproduzem, em sua maioria, dão origem a indivíduos inférteis. Portanto, os filhos de Caim não poderiam ter filhos nessa opção. Bom, segundo a Bíblia, o primeiro homicida deu origem a uma linhagem que se multiplicou. Bem difícil que acontecesse com sua esposa sendo de outra espécie que não a humana. Outra hipótese pensada seria a de já existirem seres humanos fora do jardim do Éden. Esses homens das cavernas que viviam com outros animais fora do jardim estavam espalhados pelo território próximo. Isso incluía Nod, a terra onde Caim foi morar e onde se juntou com sua esposa, que seria pertencente a esse grupo. Mas convenhamos que isso tem muita cara de ficção, não é não? Sabe por quê? Pois a Bíblia não fala de humanos fora do jardim do Éden antes da queda. Segundo as Escrituras, todos os homens são descendentes de Adão e Eva, que só saíram depois de serem expulsos após terem pecado. Então, não há muita base para pensarmos nessa teoria. Afinal, de onde veio então essa mulher de Caim? Podemos começar a responder essa pergunta olhando para o capítulo 3 de Gênesis. No versículo 20 está escrito assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Todas as mulheres são, em alguma medida, descendentes de Eva. Portanto, a esposa de Caim necessariamente vinha de uma própria família. No capítulo 4 de Gênesis, as Escrituras contam sobre o nascimento dos filhos de Adão e Eva. Primeiro, nasceu o próprio Caim. Depois, seu irmão Abel. Já o filho considerado como principal descendente de Adão, Sete, veio apenas após a morte de Abel pelas mãos de Caim. Em todo esse capítulo, nenhuma mulher é citada. O que precisamos entender é que isso não quer dizer que nenhuma havia nascido. Para começar, pode parecer, ao ler Gênesis, que o nascimento de Caim, de Abel e até o de Sete foram pouquíssimo tempo depois da saída do Jardim do Éden. Porém, não é possível afirmar isso com certeza. Pode ter sido um bom tempo depois, quem sabe talvez até alguns anos após a expulsão do paraíso. Para termos uma ideia, o nascimento de Sete, que veio depois da morte de Abel, foi quando Adão já tinha 130 anos. Adão pode ter saído do Éden com poucos anos, tendo em vista que já foi criado adulto. Então, houve muitos anos nesse meio tempo até o nascimento de Sete, o que torna completamente possível o nascimento de filhas durante esse período. Por que é que não foram citadas então, hein? Vamos tomar cuidado para não sermos anacrônicos, ou seja, retirarmos um fato do contexto temporal em que estava. Naquela época, e até muito depois, durante tempos bíblicos, os nascimentos masculinos eram muito mais registrados. O motivo é óbvio.
A sociedade da época considerava os descendentes masculinos como responsáveis por perpetuar a linhagem do pai. É possível perceber isso no caso de Adão e Sete. Abel tinha sido morto e Caim havia sido exilado. Portanto, restou Sete para perpetuar a descendência de Adão. É possível conferir a genealogia dessa linhagem no capítulo 5 de Gênesis. Bom, quer dizer, então, Adão e Eva poderiam ter tido não só uma, mas várias filhas durante aquela época. Segundo a Bíblia, as pessoas viviam centenas de anos nesse estágio inicial da humanidade. Por isso, pode ter se passado muito tempo desde o momento em que Caim fugiu até ele se casar. Outra coisa, muitos anos podem ter se passado da saída do jardim até o nascimento de Caim, e nesse tempo Adão e Eva podem ter tido filhas. A conclusão é que sim, havia outras mulheres com quem Caim pudesse se casar. Vejamos o versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Como está escrito, Caim não só encontrou e se casou com sua mulher na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele também edificou uma cidade naquele local, em homenagem a seu filho. Se foi possível construir uma cidade, ainda que ela parecesse mais com um assentamento do que com as cidades de hoje, é porque havia várias outras pessoas. Provavelmente já havia um grupo de pessoas habitando Nod antes de Caim. Isso é completamente possível, já que havia passado muito tempo depois da saída do primeiro casal do Éden. Até Caim chegar lá, poderiam ter nascido outros filhos de Adão, que não fossem Sete e também outras filhas. Esses, por sua vez, poderiam ter tido também seus próprios filhos. Não demorou, então, para que esse primeiro grupo de pessoas se espalhasse até que atingissem também a terra de Nod. Foi lá que Caim se assentou, encontrou uma esposa, teve um filho e edificou uma cidade. Bom, deu para entender então a origem dessa mulher de Caim, que pouco é falada no livro de Gênesis. Ela pertencia a um grupo de pessoas que haviam se espalhado por aquela região e que, sim, eram descendentes de Adão e Eva. Mas agora há outro problema. Quer dizer que Caim casou com uma irmã? A verdade é que sim. Essa é uma possibilidade. Ele pode ter se casado com uma delas, como também pode ter sido uma sobrinha ou até uma prima. Sem dúvidas, alguém de sua parentela. Porém, lembra-se do que eu falei sobre retirar o fato de seu contexto temporal? Pois é, casar com alguém de sua família naquele tempo não é semelhante ao que acontece agora. Como sempre, é preciso analisar o contexto. Os primeiros humanos teriam sim que se relacionar com pessoas da mesma família. Afinal, não havia sequer outras famílias. Caso isso não acontecesse, seria impossível que a humanidade continuasse a se multiplicar. Além disso, na verdade, o conceito de família não estava bem estabelecido ainda. O núcleo familiar de pai, mãe, filhos, até que sim. Mas era difícil pensar na questão familiar considerando os descendentes, tios, primos, etc. Afinal, só havia eles ali, não havia outros. Para eles, não é como se estivessem cometendo um incesto ou algo do tipo quando realizava o casamento consanguíneo, porque simplesmente não havia casamentos que não envolvessem isso. Talvez você esteja pensando que a situação ainda poderia ser ruim por conta dos problemas genéticos que um relacionamento desse pudesse gerar nos descendentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, se os pais são primos, a chance da criança nascer com defeito congênito ou deficiência intelectual gira em torno de 5 e 6%. Isso é devido ao aumento da chance de ambos terem uma mesma mutação autossômica recessiva presente na família.
Mas isso não seria um problema para as primeiras gerações. Com pouca variedade genética e com a humanidade